Oi, gente! Está começando mais um episódio do WCast. E para você não perder nenhuma novidade dos episódios que saem toda semana, segunda-feira, a partir das 8h30, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade que nós vamos lançando durante todas as semanas. E hoje nós vamos falar sobre um tema especialmente para vocês, mulheres. Nós estamos aí no mês da mulher. E a nossa convidada de hoje é a pastora Conceição. Vamos falar sobre a mulher que edifica o lar. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito feliz em ter a senhora aqui com a gente hoje. Para a gente começar, se apresente para nós. Tá. Obrigada pelo convite, né? É um privilégio estar aqui, né, nesse WCast, que tem sido tão relevante para a nossa igreja. E é uma alegria, né, estar aqui. E eu quero me apresentar, como ela já falou, Conceição, né? Na verdade, meu nome é Maria Conceição. Então, alguns me conhecem por Conceição, outros me chamam de esposa do pastor, outros me chamam de pastora. Na verdade, eu não sou pastora, eu sou esposa do pastor. Mas não me deixo de pastorear, né? Sim. A gente, juntamente com o esposo, está ali pastoreando. Então, eu me converti já tem bons anos. Eu fui ganhada pela vida do meu irmão. Na minha família ninguém tinha conhecimento. Eu sou de uma família de 12 membros. Nossa. Eu sou a 8ª filha. E um dos meus irmãos mais novos, um pouco mais velho que eu, mas faz parte dos 5 mais novos, ele se converteu. E ele foi e pregou, né, para a nossa família. E o Senhor me alcançou. Eu ainda estava ali com 19 para 20 anos. Então, já tem um tempo bom. E desde então, assim, Deus tem feito a obra. Aí depois casei com um líder de jovens. Não era pastor, não casei com pastor, né? Foi com um líder de jovens, o Marcos de Oliveira. Nós nos conhecemos ali numa loja, no trabalho. Quando ele chegou, já estava trabalhando lá. E começou essa amizade linda, né? E nós namoramos, noivamos, casamos. E temos 3 filhos, né, que é fruto desse amor. E tenho 6 netos. Nossa, família então, grande. Uma família linda que Deus me presenteou. E eu estou muito feliz. Amo ser mulher, né? Apesar de todos os desafios, mas ser mulher é uma bênção. Sim. Uma vez alguém perguntou assim: você gosta de ser esposa de pastor? Você é feliz sendo esposa de pastor? Eu falei assim: olha, antes de tudo, eu não casei com pastor, mas eu me considero privilegiada de estar à frente de um rebanho, né, que Deus nos deu, né, para cuidar. Sim. É gratificante, é desafiador, mas é louvável. Sim, com certeza. E pra gente já começar a introduzir o nosso tema, que é sobre mulheres que edificam o lar, como é que a senhora define isso? O que é edificar o lar e como a senhora acha que isso se relaciona com a vida de uma mulher? Bom, na verdade, uma edificação, ela é construída aos poucos. Sim. Né? Edificar é construir. E no quesito mulher, construir com sabedoria, com harmonia, né? Encorajando o esposo, sim, dando um bom testemunho, né, para os filhos, sabe? Educando os filhos da melhor maneira possível, amando, né, amando a sua família. Para mim, construir o lar é isso, né, ser edificando o lar, em crescimento dia após dia. Sim. Sabe? Porque, na verdade, Ana Júlia, ninguém nasce grande. Uma árvore, ela não nasce grande, ela é construída. Sim. Primeiramente, ela vai ali, suas raízes que vão se aprofundando, e aí ela vai crescendo. Eu considero assim a edificação do lar, através da vida da mulher. É uma construção durante os dias, né? Sim. E a mulher, ela sempre é aquela pessoa que tem muita responsabilidade dentro da casa, né? Responsável pelo marido, pelos filhos. E como a senhora acha que as mulheres, elas conseguem equilibrar as suas responsabilidades familiares, que são muitas, por sinal, e uma vida espiritual ativa? Sem deixar se cair na rotina, né? Porque isso acontece bastante. Priorizar sempre os afazeres, mas a vida espiritual ficar sempre ali como última opção, porque às vezes não sobra tempo, é filho, é casa para cuidar. Qual a visão e o pensamento da senhora em relação a isso?
Na verdade, eu penso que a nossa vida espiritual, ela está conectada em todas as áreas da nossa vida. Sim. Como esposa, como mãe, como dona de casa. E ali no trabalho secular. Então, envolve a nossa vida espiritual, onde nós estamos, nós somos uma mulher espiritual. Uhum. Então, uma maneira da gente equilibrar é sempre estar conectada, né, com Deus. Eu lembro daquela passagem de Marta e Maria. Marta, ela foi repreendida, né, porque ela chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando e Maria fica aí quieta, né? E Jesus dá uma palavra para ela: Maria, você está inquieta com muitas coisas. Na verdade, eu penso da seguinte forma: se Marta estivesse ali fazendo a comida, né, muitos homens para ela alimentar, mas se ela estivesse fazendo ali e conciliando com as palavras de Jesus, e louvando o Senhor, sem questionar, eu acredito que ela não seria repreendida, sabe? Eu acredito que ela estaria ali servindo ao Senhor com alegria, porque nas nossas tarefas nós podemos servir ao Senhor. É lógico que nós precisamos de um tempo a sós, no secreto, com Deus, o nosso devocional, mas a nossa vida diária, ela é toda conectada com Deus. Sim. Né? Essa comunhão, essa conexão com Deus. Então, no dia a dia, assim, né, sem tudo que for fazer, incluir Deus naquilo, né? Porque, como a senhora disse, é uma construção diária. Isso. Não é no muito, e ninguém vira mãe sabendo como ser mãe. A gente, quem é mãe, aprende a ser mãe depois que vira mãe, porque não nasce sabendo. Então, é exatamente isso, uma construção diária. E a gente sabe que tudo na vida tem desafio. Então, na visão da senhora, quais são alguns dos desafios mais comuns que as mulheres enfrentam ao tentar edificar o lar e como a senhora acha que elas podem superá-los? Bom, para mim, o maior desafio que eu encontrei na minha caminhada, desde que passei a construir um lar, porque a Bíblia fala assim, que a mulher solteira, tipo Ana Júlia, cuida das coisas do Senhor. Sim. E a casada, ela cuida do seu esposo, dos seus filhos, do bom andamento do seu lar. Então, assim, mas o que eu considero na minha vida foi ser mãe. Ser mãe foi um desafio. Foi um grande desafio, porque, na verdade, é tudo muito novo. Você pega ali um bebezinho, zeradinho, né? Que você precisa ali estar do lado dele, construindo ali uma vida com ele. E ele vai absorvendo tudo aquilo, o ambiente que ele está inserido. Então, vai ser, assim, desafiador ele estar naquele lar, né? Se for um lar desestruturado. Então, ser mãe, para mim, foi algo, assim, maravilhoso, mas também, assim, de muita responsabilidade. Sim. Muita responsabilidade, porque você está mexendo com uma alma que está ali, né, e nós somos responsáveis pela vida dela. Então, para mim, esse foi o maior, né, gigante a ser enfrentado, apesar de ser tão gratificante, porque a Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Exatamente. A senhora tem, assim, alguma experiência que marcou a sua vida sendo mãe? Tenho, na verdade, eu aprendi desde cedo, como é sempre ensinado, né, a fazer culto doméstico. E eu sempre gostei muito de fazer culto doméstico com os meus 3 filhos. A gente se reunia para ler a palavra, ali eu dava oportunidade para cada um deles, né, compartilhar ou cantar, fazer o louvor, pregar, né? E era muito gostoso. Eu falo era porque eles estão crescidos, né? Então, eles são assim, adultos. nós passamos bons momentos ali juntos. E eu sempre gostei de ensinar as histórias da Bíblia, né? Lógico, né? Que são histórias fascinantes. E eu lembro de uma vez que os 3 eram pequenos. Eu lembro que a Thalita devia ter uns 3, né? Lídia 5, Daniel devia ter uns 7, porque eles são escadinha. E eu lembro que eu estava contando uma história para eles de Salomão. Quando Salomão, ele tem aquela causa ali dificílima de se resolver, quando chega aquelas 2 mães, né, que tiveram 2 filhos,
e um dos filhos morreu, né? Sim. Durante a noite. E elas brigando, né? Cada uma dizendo que aquele filho era delas, né? As duas. E Salomão ficou naquela situação difícil, agora, como saber? E ele usou uma estratégia quando ele fala assim, soldado, busca uma espada, vou partir essa criança ao meio. E aí, quando eu estava contando essa história, né, nós sabemos o desfecho, né, foi para descobrir qual que era a mãe, mas quando eu estava contando aquela história, Thalita pequenininha, ela pôs a mão no rosto e falou assim, esse rei era doido. E eu achei muito engraçadinho isso, porque, né, impactou ela, falou assim, meu Deus, Sim. como assim? Marcou, né? Marcou, mas quando eu pude, né, contar o desfecho para ela, ela entendeu. E isso, sim, trouxe na vida dos meus filhos um conhecimento da palavra. E isso é muito importante. E hoje a gente corre um risco, né, as famílias mais novas, porque hoje tem as redes sociais, o celular é uma tristeza na vida de uma criança. Sim. Traz tanto prejuízo. Então, assim, é de suma importância, né, voltar aos princípios, sabe, tirar aquele tempo. Eu acredito que muitas mulheres fazem isso, né, e não pode deixar, né, que a rotina, os afazeres, tantas coisas que querem roubar o tempo tão precioso com eles. Exatamente. E eu lembro uma vez, quando a Lídia tinha 9 anos, ela pediu para cantar no louvor na igreja. E aí ela cantou e ela falou assim para mim, mamãe, quando eu tô cantando, eu esqueço de tudo. Eu esqueço de tudo, eu penso só em Deus, eu sinto uma paz. Então, assim, isso é muito marcante. Sim. Muito marcante. E é muito responsabilidade da mãe, né? Da mãe e do pai, essa caminhada cristã. Porque eles nascem, como a senhora falou, zerados. Não sabem de nada, não entendem nada. Então, esse primeiro contato que eles vão ter com a palavra, vão ter com a fé, vem do exemplo que vem de casa. Porque às vezes muitos ficam limitados àquilo que, não, é responsabilidade da igreja ensinar a palavra. Mas não, a edificação, essa construção, começa dentro de casa. Começa no berço, né? Exatamente. No berço. E a senhora tem alguma dica prática para compartilhar com a gente, com as mulheres que vão nos assistir, sobre como gerenciar melhor o tempo e a energia? Porque a gente sabe que mulheres casadas, mães, têm muitas responsabilidades, dentro e fora de casa. Sim. Então, a senhora tem alguma dica prática para saber balancear o tempo e a energia? Na verdade, um bom planejamento semanal, né? Sim. Para não ter um acúmulo de serviço. Porque às vezes tem mulher que quer fazer tudo num dia só. Né? Eu falo assim, as que trabalham em casa, às vezes pegam um dia assim, quer acabar com o serviço todo de uma vez. E isso é muito desgastante, porque, na verdade, o serviço de uma mulher dentro do lar, ele não acaba nunca, nunca. Então, assim, precisamos gerenciar o nosso tempo. Primeiramente, né, um devocional, ele é extremamente importante. Eu sei que, às vezes, tem mulheres que não têm condições por trabalhar fora, não tem condições de fazer na parte da manhã, né? Mas pode fazer à noite. Então, assim, esse tempo com Deus, ele é fundamental para nutrir as suas raízes. Sim. E para que o seu dia, ele fique melhor, sabe? Bem mais planejado. Né? Então, assim, ter esse cuidado com o tempo, porque senão o tempo passa. A Bíblia fala que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Sim. Então a gente precisa ter esse cuidado de estar ali fazendo esse planejamento. Eu sei que tem a mulher que trabalha em serviço secular, mas também ela pode ter esse planejamento diário, né? Sim. E quanto respondendo a sua pergunta, e quanto à energia, sabe, uma das coisas que eu tenho colocado em prática já há algum tempo é fazendo exercício físico, né? Isso é maravilhoso, porque repõe as nossas energias. Sim. Nós temos a energia, né, vinda espiritual, vindo devocional, da oração, da comunhão com Deus, né, do louvor, sim, da nossa intimidade com Deus. Mas os exercícios físicos são extremamente importantes para nós. Eu falo que eu rejuvenesci depois que eu comecei a praticar exercício. Fazer natação, eu faço natação,
pilates. Olha! Né? Então, assim, eu estou sempre muito ativa. E isso é importante. Isso gera energia, fortalece, né? Nos dá ânimo para enfrentar o dia a dia. E isso que a senhora falou fez eu lembrar de um estudo do GECEL, que falava sobre obstáculos. E trazendo isso para a vida de uma mulher, às vezes a gente, por exemplo, eu quero ter uma vida, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. A gente quer isso. Só que na maioria das vezes, o que a gente enxerga primeiro? O obstáculo. Eu quero ter uma vida profunda, um relacionamento profundo com o Espírito Santo, mas eu não tenho tempo. Eu quero ler a Bíblia todos os dias, ter um relacionamento constante, mas eu tenho muitas responsabilidades dentro de casa. Então, acho que algo muito importante é a gente romper com essas barreiras. Igual a senhora falou, quais armas a gente tem? A organização, o exercício físico para melhorar a disposição. E isso é muito importante, porque a tendência da nossa carne, do nosso eu, é olhar primeiro para o obstáculo. Eu quero uma coisa, mas isso me impede. Mas o que te ajuda a alcançar essa coisa? Isso é muito importante, né? O devocional, esse tempo, essa comunhão, é algo muito interessante para ser colocado em prática. E a determinação, ela é, né, essencial. Sim. Porque tem que ser determinada, porque nós somos determinados para muitas coisas. Então, quando nós queremos, então a palavra do Senhor diz que Deus, ele mantém paz quem tem propósito firme. Então, é questão de propósito, né? Eu tenho esse propósito, eu vou fazer isso, eu vou tirar o tempo. Eu usei de muitas vezes desculpa para não fazer exercício porque eu não tinha tempo. Mas, na verdade, era só uma falta de organização. Sim. Porque eu tinha o tempo. Na verdade, o tempo é a gente que faz. Né? Quando nós queremos, nós damos um jeito. Exatamente. E tem alguma mulher na Bíblia, assim, que a senhora vê como um espelho? A senhora se espelha? Na verdade, são várias Cita as mulheres, né? Ruth, para mim, é um exemplo. Aquela mãe que vai atrás de Jesus, que a filha estava ali endemoniada, e ela clama por Jesus, para que Jesus, né, visite a sua filha. Sim. E quando Jesus fala para ela assim, não, eu não fui enviado senão à casa de Israel, aquela mulher, e ele fala assim, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas aquela mulher, em vez dela falar assim, vou chutar o balde, não quero saber disso, então Jesus não é profeta, coisa nenhuma, né? Ela não fez isso, ela, muito pelo contrário, ela se humilha, ela se prostra diante do Senhor em adoração e ela fala, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas das mesas que caem dos seus donos. E quando aquela mulher fala essa palavra, eu acredito que o coração de Jesus ficou, né, maravilhado, assim, ele ficou assim, muito grato para a resposta daquela mulher, porque Jesus é amor, né? Ele é amor. Então, eu acredito que aquele foi um teste para aquela mulher, porque Jesus veio, né, para salvar a humanidade. Sim. E aquela mulher se humilhou, e na humilhação dela, ela conseguiu, né, a sua bênção. Em conclusão, todo filho precisa de uma mãe que intercede por ele. Sim. Então, aquela mulher, ela foi atrás de Jesus. Sim. E hoje não é diferente. Né, é ir atrás de Jesus. Seja qual for a situação que o seu filho esteja, seja qual for o problema que está enfrentando, é crer mesmo que o Senhor tem promessas, né? O Senhor disse, né, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, a palavra do Senhor diz isso. Então, é realmente crer, tomar posse e trazer à existência isso. Se eu quero um filho, né, abençoado, temente a Deus, é trazer à existência isso, porque a Bíblia fala que a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, é começar a visualizar, né, a família que você quer, porque foi a família que Deus projetou, foi tudo de bom. E não ter medo da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é perfeita, é boa, agradável. Exatamente. Né? Então, é isso. E a senhora falando sobre isso também me fez pensar sobre aquilo que foi até falado no último episódio com a Ana Clara, sobre sempre vencer o nosso eu. Porque às vezes a gente se acha autossuficiente. Por exemplo, levando isso para o mundo feminino de quem é mãe, de quem é mulher e esposa.
às vezes leva a mulher a pensar que não, eu consigo. Se eu falar, não, eu vou fazer, eu vou lá e faço. Esse sentimento de sentir, não, eu sou suficiente. Mas também, levando aos princípios cristãos, é bom sabermos que a nossa dependência vem de Deus. Que se não fosse Ele na nossa vida, que se não fosse Ele lutando por nós e com a gente, não seríamos nada. Então, tentar vencer lutas pelo próprio braço não irá certo. Com não certeza. chega a lugar nenhum. Com certeza. Somos totalmente dependentes de Deus. Completamente. Com Ele mesmo que nós vencemos. Sim. A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedoras. Sim. Então, ser uma mulher vencedora, né, não é na força do braço mesmo, não é no seu conhecimento, não é na sua sabedoria própria, mas é aquela que vem do alto. Exatamente. E como a senhora acha que as mulheres elas podem criar um ambiente acolhedor e harmonioso em casa? Na verdade, é fazer do seu lar um pedacinho do céu. Sim. Um ambiente harmonioso, onde o esposo tem vontade de voltar para casa, ele sente vontade de voltar para casa, onde os filhos têm alegria de estar, sabe? Para isso, precisa ser um lar onde não há murmuração, onde não há gritaria, palavras, né, agressivas. Então, assim, outra coisa que eu tenho aprendido, na verdade, eu já tenho alguns anos que eu faço isso, é fazer mesa posta, fazer as refeições, lindo. pelo menos uma vez ao dia, juntamente com a família, com seus filhos. Isso Sim. é um poder muito grande, sabe? Porque ali está o pão da presença, que é Jesus. Sim. Então, o fato de nós estarmos ali traz comunhão, deixar celular de lado, sabe? Ter mais contato físico, né? Então, assim, esse lar, esse ambiente harmonioso é um lugar prazeroso para os filhos. Agora, né, no meu caso, meu neto pede para vir para cá direto, eu quero ir para casa da vovó. Que é um ambiente né? acolhedor. Isso. Então, assim, é onde haja aquela... Ser uma mulher agradável, ter um lar agradável. Sim. Né? Um lar onde as pessoas possam se sentir bem, se sentir acolhidas, amadas. Esse é um lar, né, que Jesus agrada, e é esse lar que nós precisamos ter na nossa casa. E para construir isso, porque não é da noite pro dia, como a gente conversou, né, a edificação é uma construção. E vem muito a partir daquilo do culto doméstico. Sim. Né, que juntar ali a família, aquele momento onde todos vão tirar um tempo para falar sobre Deus, para fazer realmente o culto que a senhora disse. Então, isso é uma forma de edificar desde a infância, né? Porque algo também que foi falado no episódio com a Heloísa é que a vida na infância que a criança ela leva vai refletir diretamente na vida adulta, na vida da adolescência, na juventude, etc. Então, essa edificação, ela não pode ser muito tardia. Sim, com certeza. Porque tem que ser desde o nascimento ali da criança, tá? Por exemplo, eu vejo muitas mães grávidas que desde o ventre, né, gerando a criança, já coloca ali uma música e a criança, ela sente. Com certeza, ela tem uma percepção incrível do externo. Sim. Então, tudo ali que está acontecendo no externo, ela sente, seja positivo, seja negativo, está tudo influenciando na sua vida. Sim. E até ali vai construindo, tem certos tipos de caráter que são construídos desde o ventre. Exatamente. Então, dependendo da situação, né, já tem um certo tipo de caráter que é um caráter que traz dor, se for algo negativo, uma situação, né, difícil que a mãe passa. E é tão interessante isso, como que a criança ela tem essa sensibilidade. Eu lembro da passagem, porque a nossa vida está tudo voltado para a Bíblia, né? Exatamente. Tudo nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Sim. Eu lembro quando Maria ficou grávida de Jesus, ela foi até a casa da sua prima, Isabel, que estava também grávida, de 6 meses. E quando Maria chega lá, na verdade não tinha telefone para falar, olha, eu tô grávida, tá, essa situação. O anjo falou para Maria, né, que Isabel estava grávida. Mas não relata que Isabel sabia que Maria estava grávida. Mas quando Maria chega
na casa de Isabel, que cumprimenta Isabel, Isabel grávida de João, né, que foi o Batista, ele se estremece de alegria dentro do ventre, né, de Isabel. Então Isabel fala assim, nossa, a criança quando ouviu sua saudação, né, ele sentiu. Então você vê, era a mãe do Salvador que estava ali, né, gerando ali Jesus, e a criança teve esse sentimento, ficou cheia do Espírito Santo. Então, assim, isso é muito sério. Não toda mulher, né, quando se engravida, ela tem que ter realmente esse cuidado de estar ali ministrando, de estar profetizando, né, sobre a vida da criança, para que ela possa nascer já segura. Sim. E esse exemplo que a senhora falou é muito interessante, né, que mesmo ali no ventre, o bebê, ele se estremeceu com a presença ali da mulher que estava gerando o nosso Salvador. Então, desde o ventre, desde a gravidez, é importante que a mãe já comece a introduzir a palavra na vida da criança. Sim. Porque, como foi dito aqui já, que a edificação ela não comece muito tardia. Seja desde o ventre, a partir do momento que a mulher ela se casa, a edificação de um lar já começa ali, porque o lar ele começa a ser formado a partir do casamento. Então a edificação não é a partir do momento que você é mãe, a partir do momento que você é vó, é a partir do momento que você decide juntar a sua vida com outra pessoa. Sim. Ali começa a saga. Sim. Essa saga de desafios. Mas é uma bênção, uma bênção. Sim. Me considero uma mulher muito feliz, sabe? Que coisa amo boa. meu esposo, amo meus filhos. E nós temos um papel, assim, muito importante na vida do nosso esposo, na vida dos nossos filhos. Falando assim, agora saindo um pouquinho dessa relação entre mulher e ser mãe. Agora mais sobre ser esposa. A senhora tem alguma experiência, assim, sobre algo que marcou no seu casamento? Bom, na verdade, eu fiz 36 anos de casada. Muito tempo. Muito tempo. E como esposa, eu me considero uma mulher muito amada. Que coisa boa. Muito amada pelo meu esposo. Nós temos uma harmonia muito grande. Para falar uma experiência assim, marcante, aconteceu um episódio que eu me senti ainda muito, muito cuidada. Eu lembro quando eu tirei a habilitação, na primeira ou na segunda semana eu bati o carro. E eu estava indo para uma reunião de mulheres. E eu estava indo buscar uma irmã para dar carona para ela. E aí, quando eu bati aquele carro, aí eu falei assim, meu Deus. Eu peguei a irmã na casa dela, falei assim, olha, eu preciso passar lá em casa novamente. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não, preciso passar lá. E eu lembro que eu passei lá em casa, chamei meu esposo, e ele estava dentro, falei, vem cá, amor. E ele, o que foi? Eu falei, vem cá, eu preciso te mostrar uma coisa. E aí ele foi. E quando ele chegou lá, eu falei assim, bati o carro. Aí ele falou assim, olhou assim e falou assim, sério? Ah, mas isso acontece. Isso acontece. E o Daniel já era, assim, adolescente. E ele, quando ele entrou dentro de casa, ele falou assim, olha, depois o Daniel me contou isso. Sua mãe bateu o carro e não é ninguém para falar nada com ela. Ninguém. Não é para falar uma acusação, fazer uma gracinha, nada. Nada. E eu achei que foi assim, tão marcante, sabe? Porque isso não gerou um trauma em mim. Sim. Continuei dirigindo. E assim, isso foi assim, muito relevante para mim. Uhum. Essa postura dele, sabe? Foi algo que eu tô lembrando agora, que você me pegou de surpresa, né? Mas isso, sim, foi muito, muito bom. Esse muito cuidado, bom vivenciar né? isso, essa sabe? Essa preocupação. Isso então, é lindo, né? Eu me sinto muito cuidada pelo meu esposo. Boa. Porque um casamento é isso, né? Não vivenciou essa experiência, mas eu tenho meus pais em casa, né? E a gente vê que
Quando nós crescemos em um lar onde a gente vê que os nossos pais vivenciam um relacionamento saudável, baseado na Bíblia, nos princípios cristãos, a gente também quer que isso aconteça com a gente. Por exemplo, eu espero que o meu futuro esposo seja como meu pai. Na verdade, a gente sempre procura, né? Sim. O filho procura como a mãe. Exatamente. E a filha como o pai. Porque é um homem cuidadoso, que provê o lar. Então, é muito bom isso desse sentimento da gente querer um esposo para nós, como nosso pai é para nossa mãe. E a gente começa vendo isso como? Através da edificação do lar. Sim. Porque eu tenho certeza que a partir dessa ação do seu esposo, o pastor, os seus filhos ficaram deslumbrados, sim, né? Sim, algo que marcou, né? Sim, viram a atitude dele. E eu quero deixar aqui um versículo, Ana Júlia, claro. que fala assim, Provérbios 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, a mulher, ela é para ser esse ornamento que faz a diferença, que faz o marido ficar bonito, sabe? Sim. Que faz o marido ser um homem feliz. Lógico, temos desafio, temos problema, claro, todo mundo tem, mas a mulher virtuosa não é aquela que fala mal do seu esposo para os seus filhos e para ninguém, sabe? Porque às vezes tem mulher que compartilha, sabe, coisas ruins do seu esposo e acaba envergonhando. Inclusive, a parte B do versículo diz assim, primeiro fala, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então, assim, acaba defiando o marido, essa mulher que procede vergonhosamente. Então, assim, jamais fale mal do seu esposo. Foque nas qualidades, porque aquilo que nós focamos cresce. Sim. Então, assim, é olhar o lado bom, sabe? Nós sabemos que a nossa vida aqui, ela é muito passageira. Tudo vai passar muito rápido. Então, é viver da melhor maneira possível. E é possível isso nos pés do Senhor. Sim. Porque nada é de nós mesmos. A nossa força, a nossa alegria, a nossa paz, ela tudo provém do nosso Pai. É tudo dele, é tudo sobre ele, né? E a senhora falou sobre tirar esse momento aí para um culto doméstico, né, com os filhos. E também é muito interessante ter isso em uma relação de casamento. Sim, né? sim. Não só com os filhos. Sim. Tirar esse momento onde o casal em si vai buscar pela presença de Deus. A senhora tem algum relato sobre isso? Ter esse momento, né? O meu esposo, ele respira Bíblia, respira igreja, né? Ele tá aí, né, nesse contexto familiar. Então, a gente está sempre junto, está sempre junto ali. É lógico que a mulher, ela tem essa flexibilidade, né, de estar buscando mais. Sim. Sempre a mulher busca mais, né? Mas assim a gente tem esse relacionamento, a gente tem essa comunhão, né, juntos, né? Fazemos as nossas refeições, o nosso café, sempre juntos. É nos pequenos momentos do dia, né? Porque hoje em dia tá muito comum isso de... São pequenas coisas, mas que fazem a diferença. Por exemplo, não sentar na mesa para comer junto, não fazer aquela oração antes das refeições. São comportamentos que antes eram comuns, só que com o passar do tempo passou a ficar extinto. Só que é muito importante que essa mulher que busca edificar o lar não deixe que esses comportamentos se percam no meio do caminho. Sim. Se é para sentar na mesa e ter uma refeição, que seja família junta, que não seja um no quarto, um na sala e um na cozinha. Que seja para orar antes de sair de casa. Uma coisa que, agora falando sobre mim, que é um costume lá de casa, é que entrou no carro, a primeira coisa que a gente costuma fazer é cada um colocar uma música. Cada um escolhe um louvor. Aí o meu irmão é sempre na Galileu, aquelas mais animadas para agitar, eu já sou nas mais calminhas. Então, são coisas, assim, simples, só que agrada ao coração de Deus, né? Que edifica, né? Essa família unida, essa família que está realmente nos pés do Senhor, que é o que faz a diferença, né? Nós temos procurado preservar, né, essa oração todos os dias. Sim, em todas as refeições. Sim. Sabe? Uma vez uma pessoa perguntou assim,
quando a gente sai, porque quando a gente sai também, vai comer uma pizza, né? Sempre Fora de casa. A gente também ora, né? A gente também ora. Aí uma vez uma pessoa falou assim, mas pastor, vocês oram por tudo? E isso é maravilhoso, né? Você ter esse preparo. Até cientificamente dizem que isso faz até bem para o nosso organismo também, além do espiritual. É a gratidão, né? Deus abrange tudo, né? Então, assim, Ele é o pão da presença. Então, é Ele que nos sustenta. Sim. A Bíblia fala que toda boa dádiva, ela provém do Pai das luzes. Então, assim, é gratidão, ações de graça. Então, assim, todo lar tem que preservar isso. Preservar essa oração, sabe? Ter esse momento de gratidão, Senhor. Sim, com uma família reunida, né? Isso é maravilhoso, Sim. maravilhoso. E também quando uma mulher, ela começa a ter comportamentos de edificação, aquilo acaba influenciando outras mulheres também. E eu acho isso muito importante, porque, por exemplo, na igreja, eu já vi diversas situações onde, por exemplo, eu tenho aqui na igreja uma mulher espelho, que eu olho pra ela e penso, nossa, quando eu tiver a minha vida, o meu lar, eu quero ser como ela. Então, que a nossa vida seja um exemplo para as pessoas que estão vendo de fora. Porque isso pode fazer com que elas sigam esse comportamento. Sim, inclusive a Bíblia até fala sobre isso. Sim. Né? Que as mulheres mais velhas, elas ajudem as mais novas a serem boas esposas, a amarem os seus filhos, a serem boas donas de casa. Sim. E isso até é um mandamento da parte do Senhor. Então, assim, eu quero ser um exemplo, sabe? Na vida, né, da igreja, na vida das minhas filhas. Eu quero ser esse exemplo. Eu busco por isso, sabe? Para estar sempre transmitindo essa vida de comunhão. Sim. Né? Que não fique só nas palavras, né? Mas que sejam atitudes que vai trazer um benefícios, né, para gerações. Sim. Sabe? Para um legado que a gente deixa como esposa. Porque aquilo que a senhora ensinou para os seus filhos vão passar para os seus netos, os seus netos para os seus bisnetos, e vai indo de geração em geração, né? Sim. Isso é muito importante. Sim. E agora até a gente... 1000 gerações. Exatamente. E agora a gente já caminhando para o final. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa a dizer sobre esse tema tão importante, né? Principalmente agora nesse mês da mulher, o nosso mês, dia 11 agora foi o Dia Internacional da Mulher. A senhora tem mais alguma coisa para acrescentar, para dizer para nós? Então, eu tinha esqueci, peraí, só um minutinho. Pode lembrar? Eu esqueci. Eu tava aqui, ó. Tranquilo. Peraí, deixa eu ver. Tenho. Pode voltar? Pode. Tenho, sim. O Provérbios 14, 1, fala assim que a mulher sábia edifica sua casa. Eu acredito que foi esse o texto básico que você pegou, exatamente. Né? A mulher sábia edifica sua casa. E a tola, ela destrói com as próprias mãos. Então, veja a grande responsabilidade que está sobre nós, mulheres. Sim. Sabe? Mas não é nada insuportável. E nada impossível. Não. Deus dá graça, Deus dá sabedoria, porque a palavra do Senhor diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ele dá liberalmente. Então, assim, Ele tem prazer em dar. Então, é pedir sabedoria para ser essa esposa que vai edificar. E é interessante também que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, não fala que depende do seu marido. A mulher sábia edifica a sua casa se o seu esposo for bom, se o seu esposo for fiel, se o seu esposo for honesto. Exatamente. Não, independe do marido. É a sabedoria, né? Independe disso. Então, assim, isso está sobre nós, essa responsabilidade de ser mulher sábia para edificar a nossa casa. Porque tem muitas tolas que estão destruindo com as próprias mãos. Mãos, boca, né? Então, a língua é uma arma, né? Então, assim, que possamos, sim, edificar, né? Que possamos cumprir o nosso papel. Porque se cada um cumprir o seu papel, vai dar certo. Com certeza. Né? Vai dar certo. Mulheres, sede submissa aos seus próprios maridos, né? E sede submissa aos maridos. Como... mulheres serem submissas aos maridos. E às vezes tem gente que pensa que ser submissa é ser escrava. E na verdade não é.
é estar ali lado a lado, sabe? Uhum. Com ele, juntamente com ele. Exatamente. Foi um episódio muito edificante, hein, gente? Foi muito bom essa conversa, falando aí sobre um tema tão importante, nesse mês tão importante para nós mulheres, né? Que essa edificação, ela comece nessa construção durante todos os dias, que não seja tardia. Hoje a nossa pastora deixou aqui muitas dicas valiosas, muitos ensinamentos valiosos, testemunhos lindos também. Então, pastora, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz em receber a senhora aqui para falar de um tema tão importante para nós. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço aqui os meninos, agradeço essa equipe maravilhosa que me recebe aqui com tanto carinho. E é um privilégio estar aqui com vocês, podendo compartilhar, né? E que o meu desejo é que todas as mulheres sejam essas mulheres sábias que edificam suas casas. Nós somos especiais, lembre-se sempre disso, você é filha amada do Pai. Então, temos um dia especial, que é o dia 8 de março, né? Todo ano, esse dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, valorizemos isso é maravilhoso, você se sentir assim, né? Tão amada, porque Jesus, ele veio e mudou a nossa história. Exatamente. Né? Aquilo que a mulher não podia fazer, aquilo que a mulher, ela desconsiderada, Jesus, ele levou a mulher, né, a um nível, né, de filha amada, né, de bem cuidada. E temos esse carinho da parte de Deus. Sim, muito obrigada, pastora. Obrigada.